Olá, bom dia. Desejo desde já um dia abençoado para vocês, um dia cheio de paz, cheio de luz, e que, pela misericórdia de Deus, nós possamos louvá-lo a cada dia. Possam contemplar a beleza, o dia que nasce, a maravilha de Deus que se estende na sua criação, nas dimensões. Então, vamos agradecer mais, vamos ser mais gratos, carregar em nós um espírito de gratidão pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede todos os dias. Então, são, sei quase 6h30 e estou aqui. Estou aqui na parte de cima de minha residência, contemplado por um coqueiro lindo, que maravilha, e pelo cantar dos pássaros, pelo raio do sol que já nasce, e pelo dia que quer viver em você. Então, viva este dia, porque é Deus vivendo em você através da sua criação, através da sua misericórdia. A glória de Deus está em toda parte. A glória de Deus, ela está à medida com que seus olhos alcancem, dependendo da maneira que você enxergue a vida, que você enxergue o mundo, que você enxergue as oportunidades que é colocado diante de você, diante da sua vida. Então, cabe a nós a cada dia agradecer mais, ser grato, carregar o espírito de gratidão, carregar a misericórdia, carregar a compaixão, carregar o amor que é acima de todas as coisas, é como se fosse um véu que nos revestisse de bondade, de caridade. O amor que não é um sentimento, o amor é uma ação. Amor são atitudes, amor é quando você abraça, é quando você acolhe. Mesmo muitas vezes que você não desenvolve um sentimento de gostar, mas independente de gostar ou não, amor é um mandamento. Amor tem que ser praticado em todos, independente do ser humano. Amor é um mandamento, não é sentimento. Amor são ações. Amor são ações concretas, são virtudes que o ser humano carrega no coração dele acima de todas as coisas. Então, quero aqui fazer uma oração com os irmãos para agradecer a vida. Pai Santo e querido Deus, nós te louvamos por este dia que nasce, Senhor, pela tua misericórdia e graça que nos transbordou, porque uma vez mais o Senhor nos colocou este dia presente a nós, para nós vivermos, Senhor. O de ontem já se passou, o de amanhã ainda virá, não cabe a nós, mas o presente, o mais importante é o que estamos vivendo, é este dia de hoje. Pai, obrigado pela tua misericórdia, que cada pensamento, que cada intenção e imaginação seja direcionada pelo Senhor. Que o Senhor neste dia, meu Pai, direcione cada passo que nós dermos, Senhor. Esteja com nós onde quer que nós vamos, Senhor. E que guarde nossa entrada, guarde nossa saída, meu Pai. Que estejamos protegidos no Senhor, cheio de vida e vitalidade e força para trabalhar, para buscar o nosso pão, para dar o nosso melhor. Então, Pai, nos abençoe com toda sorte de bênçãos, assim como nós já somos, meu Pai, abençoados. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder e glória, e teu Espírito Santo. Amém. Que bom, né, irmão? Então, quero passar aqui um texto rapidinho, que é o Salmo de Davi mais conhecido, que é o Salmo 23, onde ele afirma, e nós afirmamos também, que o Senhor é o nosso pastor, nosso único pastor, porque este pastor foi o que deu a vida por cada um de nós. Este pastor foi aquele que derramou a última gota de sangue lá na cruz do Calvário. Então, Davi fala desse Salmo 23 tomado pelo Espírito e entusiasmo. E o maior salmo da vida dele, o incrível é que quando ele fez esse salmo, quando ele compôs esse salmo, ele ainda não era o grande Davi, ele ainda era apenas aquele que vivia cuidando dos rebanhos das ovelhas do seu pai. Lá no secreto, lá no campo, ele ainda não tinha sido nomeado, não tinha sido ungido a rei ainda nada, mas o incrível é que ele relata esse salmo, tomado pelo Espírito Santo de Deus. É uma coisa muito maravilhosa, porque ele pega toda a história de Israel ali,
como o povo vivia, cuidando das ovelhas, porque cuidar das ovelhas, a ovelha, se você não leva ela para comer, ela morre de fome, porque ela não sabe se alimentar sozinha. Você precisa levar ela, você precisa manusear ela até o local da água, o local da comida, porque senão ela vai morrer de fome se ela não tiver um pastor para cuidar. Então é incrível que Davi, ele relata esse salmo quando ele ainda não era ninguém, ainda não era conhecido, era um simples pastor de ovelha do campo de seu pai. Então olha aqui, ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, olha a frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O incrível é que essa frase no original, ela é Adonai Yahuwah. Adonai Yahuwah, que significa: o Senhor é pastor de mim e de nada terei falta. Aqui nos dá a entender que estarmos com o Senhor é a melhor coisa que tem. Não tem nada parecido com isso, ou seja, Ele supre toda a nossa necessidade. É como se você, aquele que estiver com o Senhor no seu coração, ele não sente falta mais de nada, porque o Senhor é suficiente na vida dele. O Senhor é suficiente na vida dele. E quando a frase é falada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nos dá a entender que enche muito a gente das coisas do mundo, dos bens materiais e de outras coisas parecidas, né? Mas quando ela vai para o original dela, Adonai Yahuwah, que o Senhor é pastor de mim, de nada terei falta, nos dá uma total dependência do poderoso Deus na nossa vida, que Ele está no presente, a gente não sente falta mais de nada, Ele é suficiente para suprir todas a nossa felicidade, a nossa alegria, entendeu? Para que seja completa. Então, o Senhor, Ele é suficiente. Então, nesse modo aqui, no original dela, nos dá a entender a total dependência de Deus que temos através da sua palavra. Então, é algo maravilhoso. Então, ele começa: em verdes pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É que nem eu falei antes. Davi, ele pega todo o contexto da época ali, onde as pessoas cuidavam das ovelhas, porque tem que cuidar mesmo, porque uma ovelha, se ela não tiver o seu pastor do lado ali, eu estou falando na forma física de Israel, que até hoje essas atividades são muito excessivas ainda em Israel. Os pessoal utilizam muito esses meios ainda para cuidar dos seus rebanhos por lá. É que nem eu disse antes, uma ovelha, se você não leva ela para pastar, ela morre, porque ela não sabe sozinha. Se você não for dar água para ela, ela vai morrer também, porque ela não vai até o local. Ela precisa de um guia, ela precisa de alguém estar guiando. Então observe que em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Então, se o pastor conduz a ovelha até as pastagens, as águas tranquilas, ela não vai ter fome nem sede, porque ela vai estar saciada, porque ela vai ter alguém do lado que esteja guiando ela a fazer aquilo que ela precisa fazer para matar a sua ânsia, para matar a sua vontade, o seu desejo, para saciar-se. Então é incrível como Davi, ele pega todas essas coisas e joga nele como um sentido espiritual de que o Senhor nos tranquilize em qualquer momento. A situação da nossa vida, não importa o quão difícil estamos passando a situação esteja. Então ele afirma que aquele que está no Senhor, o Senhor faz repousar em verdes pastos, em pastagens tranquilas, em águas tranquilas. Então nada melhor do que estar em águas tranquilas, melhor do que estar em mar revolto, né? Então o Senhor, ele tem esse poder para tranquilizar todo o nosso entorno, todo o nosso ambiente interior e exterior. O Senhor é acima de todas as coisas. Então ele restaura o nosso vigor, ele nos põe ânimo, como estou neste dia que está se iniciando. Nós iremos trabalhar ainda, eu creio que muitos já estão no seu trabalho, mas o certo é que Ele que nos restaura, Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá vigor e força para encarar os dias, para passar pelas aflições dos dias, para viver o que tem preparado para este dia. Então, certamente o Senhor está conosco, Ele estando conosco, a gente não vai temer mal algum, porque o Senhor é sobre todas as coisas. Ele que caminha sobre as águas, né, e faz acalmar tudo aquilo que está agitado em nós. Então o Senhor é acima de todas as coisas.
Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de seu nome. Então, sempre o objetivo de Deus é que o nome do Eterno, o nome dele, venha a ser glorificado na nossa vida, independente da circunstância. A grande maioria das vezes, a circunstância às vezes precisa estar ao extremo para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. O nome de Deus é acima de todos os nomes. Então, o nome do Senhor ele sempre será glorificado e sempre vai haver justiça. E nós devemos praticar essa justiça. Devemos praticar essa justiça porque Deus é justo. E Ele nos chamou para praticarmos a justiça. A justiça, essa separação, esse modo de enxergar a vida é em prol do próximo como a nós mesmos. Praticar aquilo que é bom, praticar aquilo que é agradável, praticar aquilo que é justo. O Senhor se agrada muito disso. E Ele nos retribui em forma de paz, em forma de alegria, em forma de amor, em forma de vida. Vida plena, em conhecimento, em abundância. O Senhor é assim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aí Davi olha e em pensamento ele vai até os caminhos onde ele percorria com suas ovelhas. A terra de Israel é muito desértica e cheio de vales, cheio de montanhas. E por onde o pastor guiava as ovelhas, geralmente era por caminhos tortuosos. Era por cima das montanhas, em vales, e por baixo ali havia os vales. E o caminho às vezes ali era estreito. Não sei se vocês já viram vários filmes que tem a respeito de montanha, que só tem aquela trilhazinha. E quando você olha para baixo tem um vale, tem um despenhadeiro lá embaixo. Então Davi ele percorria esses caminhos. E aí quando a ovelha estava se aproximando muito do abismo, ele puxava com seu cajado. O seu cajado nos dá a entender como um estado de autoridade, onde ele puxa para perto de si aquele que está correndo perigo. Você compreende? Então Davi pega tudo isso daí e leva no sentido espiritual. E quando nós estamos passando por uma situação difícil, quando nós estamos passando por um vale, o Senhor nos toma para Ele através da sua autoridade, através do seu poder, para que nós tenhamos paz, tenhamos seguro nele. É assim que o Senhor nos domina, é assim que o Senhor faz com a nossa vida. É algo maravilhoso, Ele nos tranquiliza, Ele nos dá refrigério, Ele nos dá a paz que precisamos. Glória a Deus. Preparas um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos, e tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Agora, é incrível que nesse período que Davi compôs esse Salmo 23, ele não era o grande Davi ainda não tinha sido nomeado a rei, ungido a rei, ainda não era conhecido em Israel, ainda não era famoso, ou seja, então ele não tinha inimigos fora dos seus arraiais. Ele não tinha inimigo, nações como inimigas, ele não tinha reis como inimigo. Então como é que ele fala que para ungir a sua cabeça perante os seus inimigos? Observe que Davi ainda era um pastor de ovelhas e trabalhava no campo do seu pai, no oculto. Mas observe que quando Deus manda o profeta Samuel ungir um rei na casa de Jessé, o banquete já está preparado, a mesa já está preparada, todos os filhos de Jessé já estão presentes ali. Os grandes homens de guerra fortes, vigorosos, já estão preparados. E quando Samuel chega ali, ele vai olhando pela aparência e vai olhando quantas figuras fortes tem ali, ele já vai colocando no seu coração a quem ele deve ungir. E observe que Davi não está ali, mas o banquete está preparado, a mesa está pronta. E Davi não está ali. E Deus vai dizendo, não, esse daí não, esse aí também não, esse aí também não, esse aí também não, mas a mesa está pronta. A mesa está precisando de mais alguém, só que esse alguém ainda não está lá. Mas esse alguém vai ser ungido. E aí é quando quando passa a vez de todos, e aí ainda tem mais um, tem que estar lá no campo. Ou seja, aí se concretiza esta fala de Davi. Então os próprios irmãos de Davi naquele período eram os inimigos de Davi, porque eles tratavam Davi com desigualdade, menosprezavam Davi. Davi não poderia comer na mesa com eles, Davi não poderia estar presente com eles, Davi não poderia ir à guerra com ele, porque simplesmente eles subestimavam a força de Davi. Então, quando Davi fala isso, ele relata
unge minha cabeça perante os meus inimigos, então se concretiza nesse versículo. Observe que aí Davi é chamado, o profeta unge a cabeça dele perante os irmãos dele e o banquete está preparado, ou seja, Davi é ungido a rei e agora está sentado numa mesa com aqueles que se diziam ser grande, e agora sendo o maior entre eles, não para o homem, mas para Deus, porque foi Deus que ungiu, compreende? Então Davi foi um grande rei e homem muito sábio, sábio que sabia muito bem aquilo que falava e aquilo que queria, é o que nós devemos fazer todos os dias. Então ele conclui dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Ou seja, a graça de Deus transbordou neste homem, independente das situações que ele passou a viver depois que ele foi ungido, não no mesmo dia, porque demorou tempo para ele sentar na cadeira. Então, mas a bondade de Deus e a graça de Deus transbordaram na vida deste homem, porque sempre que esse homem dobrava o seu joelho e clamava a Deus, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, Deus estava com ele, Deus cobria ele com suas virtudes, e sempre Deus usou esse homem de uma maneira transbordante, de uma maneira magnífica, para que ele fosse um homem frutífero em cima desta terra. E Deus o abençoou ele com toda sorte de bênção enquanto nessa terra ele viveu. E foi cumprido todos os salmos ao qual ele dedicou a Deus, muitos salmos de angústia, muitos angustiados, muito agradecendo. E a nossa vida é esse misto mesmo. Nossa vida é esse misto. Tem tempos que a gente está levitando de alegria, de felicidade. Tem dias que a gente se retrai um pouco mais porque as coisas não deram muito certo. Aí nasce na gente um sentimento de, muitas vezes, de tristeza, mas são sentimentos e passam. E logo a alegria novamente vem. A nossa vida é um misto, é um composto. Então eu estou relatando esse salmo para que os irmãos compreendam um pouco a respeito do que é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus transbordante na nossa vida. Então, um dia abençoado para vocês, saúde, paz e bênção, que o Senhor a cada dia derrame da sua graça, sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, mente forte, coração sábio e um estado de alegria plena na sua vida, viu? Um dia abençoado em nome de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que habita em nós e que nos fez moradia e casa espiritual para a sua morada eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém.